Fala galera, seja muito bem-vindo ao nosso canal Filosofando. Peço a você que já deixe o seu joinha nesse vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Ao final do vídeo, se esse conteúdo te ajudar, não se esquece de compartilhar ele para os teus amigos e por meio das tuas redes sociais, beleza? Hoje nós estamos juntos para abordarmos uma introdução geral acerca do pensamento filósofo alemão Immanuel Kant. Kant é um filósofo alemão paradigmático na história da filosofia. O que significa isso? Significa dizer que a filosofia de Kant é uma filosofia muitíssimo importante, principalmente para a gente compreender os desenvolvimentos da filosofia moderna e contemporânea. Bem, como essa aula se propõe a ser uma aula de introdução geral ao pensamento do Kant, nós precisamos levar em consideração uma coisa fundamental. A filosofia de Kant ficou conhecida como filosofia crítica ou simplesmente criticismo. Bem, o criticismo de Kant, ou a filosofia crítica, nasceu após Kant desenvolver uma filosofia própria, presente dentro das suas mais famosas obras, a Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão Prática e a Crítica da Faculdade do Juízo. É o que nós chamamos de período crítico em Kant. No entanto, antes desse período crítico, Kant era filósofo, ele se vinculava a uma corrente filosófica e era professor universitário. Kant desenvolve, dentro do período crítico, muitas reflexões importantes e é no período pré-crítico que algumas dessas reflexões nascem. Há autores que dizem que a diferença fundamental entre o período pré-crítico e o período crítico é que no período pré-crítico de Kant, ele achava que nós poderíamos conhecer a realidade em si, o que mais tarde ele vai chamar de coisa em si ou númenos. Ele acreditava que nós conseguiríamos conhecer a essência das coisas. E é no período crítico que Kant desenvolve, a partir do que ele chamou de despertar do sono dogmático, que ele vai romper com essa ideia. Ou seja, ele vai passar a acreditar que nós não podemos conhecer as coisas em si. Nós não podemos conhecer a essência das coisas, mas apenas aquilo que as coisas representam para nós, os fenômenos. Pois bem, é quando Kant desperta do sono dogmático que ele vai justamente sair do período pré-crítico e entrar no período crítico. Mas o que é esse despertar do sono dogmático? Bem, a corrente dos dogmatistas era nada mais, nada menos do que a corrente dos filósofos racionalistas. Kant, antes do seu período crítico, ele estava vinculado aos racionalistas, principalmente a corrente dogmática racionalista de Leibniz e de Wolff, que eram filósofos amplamente considerados racionalistas. Kant, então, recebe nas suas mãos um livro do filósofo empirista David Hume. E quando Kant lê o livro do empirista David Hume, ele diz: meu Deus do céu, cara, eu não acredito no que eu estou lendo. Por quê? Quando Kant lê o livro do Hume, ele entende que as críticas de Hume à concepção racionalista dogmática faz muito sentido. É nesse sentido que, então, Kant diz ter despertado do sono dogmático. É uma metáfora que ele utiliza para dizer que ele compreendeu racionalmente que as críticas de Hume, elas tinham razão de existir, elas estavam justificadas e a filosofia racionalista não conseguia responder a tais críticas.
É assim que nasce o período crítico, em que Kant vai desenvolver uma reflexão a partir dessa crítica do Hume para tentar salvar o que seja o conhecimento humano. Só que antes da gente falar do desenvolvimento da chamada teoria do conhecimento ou epistemologia de Kant, nós precisamos analisar uma coisa muito importante. Kant escreve um texto chamado Resposta à Pergunta o que é o esclarecimento. Nesse texto, o Kant ele vai dizer que o esclarecimento, que nada mais é do que o iluminismo, é a saída do homem de uma menoridade, da qual ele próprio é culpado, para uma maioridade. Gente, o iluminismo, o esclarecimento, ele tem algumas características. Nas aulas de aprofundamento, nós vamos ver que características são essas. Mas aqui, como a gente está fazendo uma introdução geral, eu preciso mostrar para vocês que existem características que são antagônicas, que são opostas. Na menoridade, o homem ele é marcado pela heteronomia. O que significa heteronomia? Heteronomia significa seguir leis que não são suas. Significa seguir normas, regras que são criadas por outra pessoa. O homem na minoridade, ele é um homem heterônomo, porque ele segue leis que não são leis criadas por ele. O que é, então, o esclarecimento, o iluminismo, é a saída do homem dessa minoridade, em que ele é tutelado, para a entrada numa maioridade, em que ele vai se tornar um sujeito autônomo, um sujeito que pensa por si e que sabe refletir criticamente acerca das questões que se apresentam a ele. É por isso que a característica marcante dessa maioridade é sim a autonomia, a capacidade de dar a lei a si mesmo. Ora, quando Kant ele inicia o seu período crítico, nós podemos dizer que Kant ele imersou na chamada maioridade, onde ele vai desenvolver a sua filosofia própria e autônoma. Essa filosofia própria e autônoma vai ter a sua primeira elaboração na crítica da razão pura. Na crítica da razão pura, o Kant, ele pretende fazer o que ele mesmo chamou de revolução copernicana na filosofia. Marden, o que é que seria essa revolução copernicana na filosofia? Bem, segundo Kant, racionalistas e empiristas, eles faziam a seguinte colocação. Existe um objeto e nós, racionalistas e empiristas, queremos conhecer esse objeto, colocando esse objeto no centro e fazendo com que as nossas teorias circulem esse objeto. Pois bem, o que é a revolução copernicana de Kant? É uma metáfora que na filosofia significa: vamos tirar o objeto do centro e vamos colocar o sujeito. Ou seja, antes da gente querer conhecer o objeto, a gente precisa fazer uma pergunta preliminar. Qual é a pergunta? O que existe em nós, seres humanos, que nos torna capaz de conhecer? Nós tiramos o objeto do centro, colocamos o sujeito e fazemos esse objeto girar ao nosso redor. Isso é a revolução copernicana na filosofia. Tirar o objeto do centro, colocar o sujeito, investigar esse sujeito e saber quais são as condições de possibilidade que permitem esse ser humano desenvolver o conhecimento. A Revolução Copernicana, então, tem como principal tarefa avaliar os limites e o alcance desse conhecimento humano. É por essa razão que Kant propõe dizer que esse conhecimento, que essa filosofia que ele está desenvolvendo na sua crítica da razão pura, é o que nós vamos chamar de filosofia transcendental. O que é uma filosofia transcendental? Na própria crítica da razão pura,
o Kant diz isso pra gente. Ele diz assim, ó, chamo transcendental todo conhecimento que não se ocupa do objeto, mas se ocupa do nosso modo de conhecer os objetos, ou seja, se ocupa em investigar aquilo que existe no ser humano, que torna o ser humano capaz de conhecer a realidade. Bem, essa investigação levou a filosofia de Kant a ser entendida como um meio termo entre as correntes do racionalismo e do empirismo. Uma vez que o racionalismo propôs a análise das nossas faculdades, olha só, faculdades cognitivas, certo? O que são faculdades cognitivas? São as faculdades que em nós são responsáveis pela geração do conhecimento. Vocês vão me perguntar, professor, quais são essas faculdades cognitivas? Eu vou dizer, são duas. A sensibilidade, olha só. Sensibilidade, certo? E o entendimento, certo? Então, a crítica da razão pura do Kant vai investigar a nossa sensibilidade e o nosso entendimento. A sensibilidade é a nossa faculdade de ser afetados por objetos externos. E o entendimento, que trabalha com as categorias, nada mais é do que a faculdade que se lança sobre aquilo que a gente sente para entender aquilo que nos afetou, aquilo que, de alguma forma, nós sentimos por meio das sensações corpóreas. No entanto, o Kant diz o que também? Lá do empirismo, eu vou pegar o quê? Ora, se eu não tiver objetos que atinjam a minha sensibilidade, eu não vou ter objeto para conhecer. Então, o empirismo, ele vai trazer para o Kant a ideia da necessidade de um objeto, olha só, do conhecimento, certo? Esse objeto do conhecimento, ele vem por meio da minha sensibilidade, gera o que Kant chama de afecção, que é um contato de um objeto com os meus sentidos. Eu vou sentir esse objeto e vou produzir um conhecimento subjetivo desse objeto. Detalhe, a nossa sensibilidade, que é justamente a capacidade que nós temos de sermos afetados por objetos, ela trabalha com duas categorias a priori. Marden, quais são as categorias a priori da sensibilidade? O espaço, tá? E o tempo. Marden, o que é que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que você e eu só podemos sentir o contato com os objetos dentro de um determinado lugar no espaço e dentro de um determinado momento no tempo. Ou seja, as nossas experiências estão submetidas de modo a priori ao espaço e ao tempo. Eu nunca fui a Paris, mas eu tenho certeza que no dia que eu for a Paris, isso vai acontecer dentro de um determinado lugar no espaço e dentro de um determinado momento no tempo. Isso é uma certeza a priori anterior à minha ida a Paris, dessa experiência específica, certo? Então o Kant monta sua filosofia em cima disso. Eu estou fazendo uma introdução geral, obviamente falta falar ainda de muita coisa acerca da filosofia kantiana, mas eu tenho certeza que isso que foi explanado aqui vai te ajudar e turbinar a tua preparação para o vestibular. Valeu, galera!